Leitura do livro 1984 de George Orwell, capítulo 1, parte 1. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldenstein havia se tornado um verdadeiro balido, e por um instante seu rosto se transformou em uma ovelha. Então o rosto de ovelha derreteu na figura de um soldado eurasiano que parecia estar avançando enorme e terrível, sua submetralhadora rugindo. Ele parecia brotar da superfície da tela, de modo que algumas das pessoas da fila da frente realmente recuavam para trás em seus assentos. Mas no mesmo instante, com um suspiro profundo de alívio de todos, a figura hostil se transformou no rosto do grande irmão, de cabelos pretos e bigode negro, cheio de poder e calma misteriosa, e tão vasto que quase encheu a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão estava dizendo. Eram apenas algumas palavras de encorajamento, o tipo de palavras que são pronunciadas no alvoroço da batalha, não distinguíveis individualmente, mas só de serem ditas restauravam a confiança. Então o rosto do grande irmão desapareceu novamente e os 3 slogans do partido se destacaram na tela. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão parecia persistir por vários segundos na tela, como se o impacto que tinha causado nos olhos de todos fosse muito vívido para se desgastar imediatamente. A pequena mulher de cabelos arenosos tinha se atirado para a frente sobre as costas da cadeira na sua frente, com um murmúrio trêmulo que soava como, abre aspas, meu salvador, fecha aspas. Ela estendeu os braços em direção à tela. Então ela enterrou seu rosto em suas mãos. Era evidente que ela estava fazendo uma oração. Nesse momento, todo o grupo de pessoas entrou em um canto profundo, lento e rítmico de, abre aspas, G-I-G-I, repetido muito lentamente com uma longa pausa entre o G e o I, um som pesado e murmuroso, curiosamente um tanto selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir a batida dos pés nus e o palpitar dos tambores. O canto foi mantido por cerca de 30 segundos. Era um refrão que muitas vezes era ouvido em momentos de emoção avassaladora. Era uma espécie de hino à sabedoria e majestade do grande irmão, mas ainda um ato de auto-hipnose, um apagamento deliberado da consciência por meio do ruído rítmico. Um calafrio passava pelas entranhas de Winston. No ódio de 2 minutos, ele não conseguia evitar compartilhar o delírio geral. Mas esse canto subhumano de G-I sempre o enchia de horror. É claro que ele cantava com os outros, era impossível não cantar. Dissimular seus sentimentos, controlar seu rosto, fazer o que todos os outros estavam fazendo era uma reação instintiva. Mas havia um espaço de alguns segundos durante a qual a expressão de seus olhos poderia traí-lo, e foi exatamente nesse momento que a coisa significativa aconteceu, se é que de fato aconteceu. Seus olhos encontraram o olhar de O'Brien por um breve momento. O'Brien tinha se levantado, ele havia tirado seus óculos e estava recolocando-os em seu nariz com seu gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que seus olhos se encontraram. Enquanto isso aconteceu, Winston soube. Sim, ele soube que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele. Uma mensagem inconfundível havia sido passada. Era como se as duas mentes estivessem se aberto e os pensamentos fluído de uma para o outro através de seus olhos. Abre aspas, eu estou com você, fecha aspas. O'Brien parecia ter dito a ele. Abre aspas, sei exatamente o que você está sentindo. Sei tudo sobre seu escárnio, seu ódio, sua repugnância. Mas não se preocupe, eu estou do seu lado, fecha aspas. E então o lampejo da inteligência se foi, e o rosto de O'Brien se tornou tão inescrutável quanto o de todos os outros. Isso era tudo, e ele nem tinha certeza se isso tinha de fato acontecido. Tais incidentes nunca tiveram nenhuma sequência. Tudo o que faziam era manter viva nele a crença ou a esperança de que existiam outros inimigos do partido além dele. Talvez os rumores de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros, afinal de contas, talvez a Irmandade realmente existisse. Era impossível, apesar das intermináveis prisões, confissões e execuções, ter certeza de que a Irmandade não era apenas um mito. Alguns dias ele acreditava nisso,
outros não. Não havia provas, apenas vislumbres fugazes que poderiam significar qualquer coisa ou até mesmo nada. Trechos de uma conversa ouvida por acaso, rabiscos fracos nas paredes do lavatório, uma vez até mesmo quando dois estranhos se encontraram, um pequeno movimento da mão que parecia ser um sinal de reconhecimento. Isso tudo era pura adivinhação. Era possível que, se ele tivesse imaginado tudo isso, ele tinha voltado ao seu cubículo, sem olhar novamente para O'Brien. A ideia de acompanhar seu contato momentâneo nem sequer lhe passou pela cabeça. Teria sido inconcebivelmente perigoso, mesmo que ele soubesse como começar a fazer isso. Por 1 segundo, 2 segundos, eles tinham trocado um olhar ambivalente. E isso foi o fim da história. Mas mesmo isso era um evento memorável na solidão trancada em que se tinha que viver. Winston despertou e ajeitou sua cadeira. Ele arrotou. O gin estava subindo de seu estômago. Seus olhos se reorientaram na página. Ele descobriu, enquanto ficou sentado sem fazer nada, ele também estava escrevendo, como se fosse uma ação automática. E não era mais a mesma caligrafia apertada e constrangida de antes. Sua caneta havia deslizado voluptuosamente sobre o papel liso, imprimindo em letras maiúsculas grandes e arrumadas: Fora, grande irmão! 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 Várias vezes, preenchendo metade de uma página inteira. Ele não pôde deixar de sentir uma pontada de pânico. Isso era um absurdo, já que a escrita dessas palavras específicas não era mais perigosa do que o próprio ato de começar um diário. Mas por um momento ele foi tentado arrancar as páginas danificadas e abandonar completamente o empreendimento. No entanto, ele não o fez, porque sabia que era inútil. Se ele escreveu Fora, grande irmão, ou se ele se absteve de escrevê-lo, não faria diferença. Se ele continuasse com o diário, ou se ele não continuasse com ele, não faria diferença. A polícia do pensamento o pegaria da mesma forma. Ele tinha cometido, e teria cometido, mesmo que nunca tivesse colocado caneta no papel, o crime essencial que continha todos os outros em si mesmo. Um crime de pensamento, como era conhecido. Um crime de pensamento não era uma coisa que pudesse ser ocultada para sempre. Você conseguiria escapar por algum tempo, até mesmo por anos, mas mais cedo ou mais tarde era certo que eles o pegariam. Era sempre à noite. As prisões aconteciam invariavelmente à noite. A saída repentina do sono com uma sacudida, a mão áspera o pegando pelo ombro, as luzes brilhando nos olhos, o círculo dos rostos duros ao redor da cama. Na grande maioria dos casos não havia julgamento, não havia relatório de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seu nome era retirado dos cadastros. Todos os registros de tudo o que você já havia feito foram apagados. Sua existência era negada e depois esquecida. Você era abolido, aniquilado, vaporizado. Era a palavra de costume. Por um momento, ele foi tomado por uma espécie de histeria. Ele começou a escrever num rascunho desordenado e apressado. Eles vão atirar em mim e eu não me importo. Eles vão atirar em mim na parte de trás do pescoço e eu não me importo. Fora, grande irmão. Eles sempre atiram em você na parte de trás do pescoço e eu não me importo. Fora, grande irmão. Ele se inclinou na cadeira, ligeiramente envergonhado, e baixou a caneta. No momento seguinte, ele levantou com violência. Houve uma batida na porta. Já? Ele se sentou imóvel como um rato, na esperança fútil de quem quer que fosse pudesse ir embora após uma única tentativa. Mas não. A batida foi repetida. Demorar seria ainda pior. Seu coração estava batendo como um tambor, mas seu rosto, depois de ser seu hábito por tanto tempo, provavelmente não tinha expressão. Ele se levantou e se moveu com pesar em direção à porta. Fim do capítulo 1. Continua capítulo 2. Assim que colocou a mão na maçaneta da porta, Winston percebeu que havia deixado o diário aberto sobre a mesa. Fora, grande irmão, estava escrito por toda parte, em letras grandes o suficiente para serem legíveis de qualquer canto da sala. Foi uma coisa inconcebivelmente estúpida de se fazer, mas ele percebeu que, mesmo em pânico, não queria fechar o caderno, não queria manchar o papel liso enquanto a tinta ainda estava molhada. Ele respirou fundo e abriu a porta.
Instantaneamente, uma onda quente de alívio fluiu através dele. Uma mulher pálida e de aparência arrasada, com cabelos ondulados e o rosto enrugado, estava do lado de fora. Abre aspas. Ah, camarada, fecha aspas. Ela começou com uma voz sombria e chorosa. Abre aspas. Achei mesmo ter ouvido você entrar. Você acha que poderia passar lá em casa e dar uma olhada na pia da nossa cozinha? Ela entupiu e... fecha aspas. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho no mesmo andar. Abre parênteses. Senhora, entre aspas, era uma palavra um tanto descontinuada pelo partido. Você deveria chamar todos de, abre aspas, camarada, fecha aspas. Mas era instintivo usar o tratamento com algumas mulheres, fecha parênteses. Ela era uma mulher de cerca de 30 anos, mas parecia muito mais velha. Winston tinha a impressão de que havia poeira nas dobras de seu rosto. Winston a seguiu pelo corredor. Esses trabalhos amadores de reparo eram uma irritação quase diária. As mansões da Vitória eram apartamentos antigos, construídos em 1930 ou por aí, e estavam caindo aos pedaços. O gesso se soltava em flocos constantemente dos tetos e paredes. Os canos estouravam a cada inverno. O telhado pingava sempre que havia neve. O sistema de aquecimento normalmente funcionava com metade da capacidade. Isso quando não estava totalmente fechado por motivos de economia. Os reparos, exceto os que você podia fazer por si mesmo, tinham que ser sancionados por comitês remotos que eram capazes de atrasar até mesmo o conserto de um painel de janela por 2 anos. Abre aspas. Claro, isso só porque Tom não está em casa, fecha aspas, disse a senhora Parsons vagamente. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston e encardido de maneira diferente. Tinha tudo um ar gasto e pisoteado, como se o lugar estivesse acabado de ser visitado por algum animal grande e violento. Equipamentos esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxes, uma bola de futebol murcha, um par de shorts suados virados do avesso, estavam espalhados pelo chão e sobre a mesa. Havia uma bagunça de pratos sujos e livros didáticos com páginas curvadas às pontas. Nas paredes havia faixas escarlate da Liga da Juventude e dos Espiões e um cartaz em tamanho real do Grande Irmão. Havia o habitual cheiro de repolho cozido, típico do prédio inteiro, mas ali ele era atravessado por um cheiro mais agudo de suor, o que se percebia na primeira inspiração, embora fosse difícil dizer como era o suor de alguma pessoa que não estava presente no momento. Em outra sala, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico estava tentando manter a sintonia com a música militar que ainda era transmitida pela teletela. Abre aspas, são as crianças, fecha aspas, disse a senhora Parsons, lançando um olhar semi-apreensivo para a porta. Abre aspas, elas não saíram hoje e, é claro, fecha aspas, ela tinha o hábito de interromper suas sentenças no meio. A pia da cozinha estava cheia até a borda com uma água esverdeada e imunda que tinha um cheiro de repolho pior do que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou a junta angular do tubo. Ele odiava usar as mãos e odiava se curvar, o que normalmente o fazia tossir. A senhora Parsons olhou desamparada. Abre aspas. É claro que se Tom estivesse em casa, ele arrumaria tudo em um instante, fecha aspas, disse ela. Abre aspas. Ele adora fazer coisas assim. Ele é sempre tão bom com as mãos. O Tom, fecha aspas. Parson era colega de Winston no Ministério da Verdade. Ele era um homem gordo, mas ativo, de uma estupidez paralisante, uma massa de entusiasmo imbecil, um daqueles burros de carga dedicados e acríticos dos quais ainda mais que a polícia do pensamento o partido dependia. Aos 35 anos ele tinha acabado de ser expulso da Liga da Juventude e antes de se formar na Liga da Juventude ele tinha conseguido permanecer nos Espiões por 1 ano além da idade legal. No ministério, ele tinha um emprego em algum posto subordinado para o qual não era necessária inteligência, mas, por outro lado, ele era uma figura de destaque no comitê esportivo, em todos os outros comitês envolvidos na organização de caminhadas comunitárias, demonstrações espontâneas, caminhadas de poupança e atividades voluntárias em geral. Ele o informava com orgulho discreto, enquanto fumava seu cachimbo, que ele tinha aparecido no centro comunitário todas as noites nos últimos 4 anos.
Um cheiro avassalador de suor, uma espécie de testemunho inconsciente do cansaço de sua vida, o seguia por onde quer que ele fosse, e ficava atrás dele, mesmo depois que ele tivesse saído. Continua no próximo áudio.